Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar vários likes nesse vídeo, ative o sininho de notificação para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos. Lembrando que esse vídeo vai ter spoiler da primeira temporada de Martinho Pescador, então cuidado se você odeia spoiler com todas as suas forças ou detesta o spoiler da série Martinho o Pescador, eu sugiro que você assista outros vídeos no canal. E se você for um novo inscrito, seja bem-vindos ao meu canal do YouTube. Ceia e Fiat não começou bem a conveniência deles como pessoa, como amigos ou até mesmo parceiros para a vida. Mas, Jordana, por que você fala parceiros para a vida? Guardem essa informação que vai ser importante aqui. Bom, o pai da Ceia obrigou uma das irmãs a se casar, que na verdade não é para Ceia ficar com o Fiat, é a Cena, a irmã mais velha da Ceia. O sonho da Cena foi sempre ser noiva, ser amada por alguém que ama, fugir do hospício, do horror que o pai dela faz com ela e com a irmã e com a mãe, que o pai dela já não é certo da cabeça. E também ele a mantém, ele mantém elas em cativeiro ou castigo. Na região que eles moram, infelizmente, isso é muito comum. Infelizmente, homens ricos podem fazer o que quer com as filhas ou com netas. Isso mostra também que nem o sultão, o avô do Martim. Já vamos chegar na parte de ambos. Bom, Celia sempre quis ser professora, mas o pai dela impede ela em todos os aspectos. E na verdade, o pai da Celia não mantém elas como princesa ou mantém elas como damas da sociedade ricas como são. Porque, infelizmente, o dinheiro não é delas, e nem da mãe delas, pertence ao pai delas. Jordana, por que você fala isso? Porque homem com dinheiro, eles acham que pode fazer ou obter o poder para quem é do nível baixo, escala de status sociais. Porque, infelizmente, a mãe da Celia e da Cena não possui autoescala para calar a boca do pai da Celia e da Cena. A mãe delas é de uma região humilde. E por isso que o pai delas age com a força bruta, coisa que é covardia com elas no primeiro episódio. E também castiga elas sem necessidade alguma, por próprio benefício, que é um horror. E também elas são mantidas como empregadas, não filhas do dono da alta sociedade ou que tem o segundo poder. Porque o primeiro é o avô do Fiat, um dos homens mais ricos. Por isso que o pai... Examinamos um pouco da Ceia, agora vamos para o Fiat. O Fiat é um herdeiro rico que sempre está em confusão. Ama uma boa balada. É o maior mulherengo. E o avô do Fiat está cansado disso. Então, o avô do Fiat tem uma ideia assim do nada, ó. Como o avô do Fiat já não estava planejando a vida dele desde antes, desde criança. E ninguém da família do Fiat pode ir contra as ordens do sultão, porque se tentar ou for, eles perdem a riqueza e a fortuna. O avô do Fiat, infelizmente, ameaça eles com isso, a família. E os filhos do sultão e os netos do sultão têm que obter
a liberdade deles para fazer tudo o que o sultão deseja, as ordens do sultão. O Fiat sempre se submeteu, mas nasceu num berço de ouro, com privilégios, mas também cortados, porque a herança não pertence ao Fiat, pertence ao sultão também. E para o Fiat, o fluir dessa herança, ele tem que se sacrificar algo. Então, o Fiat estava enamorado da Penélope, ou apaixonado, entre aspas, é um caso dele. E eles sempre andavam juntos. E a mãe do Fiat sempre estava cobrindo o próprio filho. Porque se o sultão descobrir que é outro também que não presta nessa história, mesmo sendo idoso, para obter algo dos netos e dos filhos. Porque o sultão não é bobo nem nada. Alguns momentos o sultão tá certo, outros muito errados. Metade e metade está confirmado o quanto orgulhoso e quanto mesquinho e quanto egoísta e aonde que o comportamento do Fiat veio. De berço. O Fiat sempre foi mimado e ninguém nunca disse um não para ele. Mas quando o sultão já decidiu isso bem tarde, já na fase adulta jovem do Fiat, já é tarde demais, né? Você tem que cortar isso quando é criança. Os pais têm que cortar a vontade dos filhos, tem as vontades feitas sempre. Porque quando fica adulto, fica um adulto chato, fica um adulto insuportável. Que a sociedade não consegue viver com a pessoa de tão chata, mimada, mesquinha que é. Por isso que vários herdeiros que nascem em berço de ouro, que nem o Fiat, eles são como são. Alguns herdeiros que nascem já de berço de ouro. Alguns herdeiros são muito mimados e têm sua vontade sempre feita. Por que eu vou falar de herdeiros aqui? Os herdeiros vai ser importante, porque o Fiat, ele é da alta socialite. Tem 1000 status, amigos ricos, várias mulheres atrás dele, amam a boa festa, várias baladas, pro powers, ou pro power, em inglês, várias boates para obter algo dos netos e dos filhos. Porque o sultão não é bobo nem nada. Alguns momentos o sultão tá certo, outros muito errados. Metade e metade está confirmado o quanto orgulhoso e quanto mesquinho e quanto egoísta e aonde que o comportamento do Fiat veio. De berço. O Fiat sempre foi mimado e ninguém nunca disse um não para ele. Mas quando o sultão já decidiu isso bem tarde, já na fase adulta jovem do Fiat, já é tarde demais, né? Você tem que cortar isso quando é criança. Os pais têm que cortar a vontade dos filhos, tem as vontades feitas sempre. Porque quando fica adulto, fica um adulto chato, fica um adulto insuportável. Que a sociedade não consegue viver com a pessoa de tão chata, mimada, mesquinha que é. Por isso que vários herdeiros que nascem em berço de ouro, que nem o Fiat, eles são como são. Alguns herdeiros que nascem já de berço de ouro. Alguns herdeiros são muito mimados e têm sua vontade sempre feita. Por que eu vou falar de herdeiros aqui? Os herdeiros vai ser importante, porque o Fiat, ele é da alta socialite. Tem 1000 status, amigos ricos, várias mulheres atrás dele, amam a boa festa, várias baladas, pro powers, ou pro power, em inglês,
várias boates. Então a mãe do Fiat conta que o sultão decidiu já há muito tempo que o Fiat se casasse. Mas o Fiat fica furioso, fala que não deve. E também já tava bêbado. E o avô dele tava farta de confusão também. Gente, a família do Fiat não tem caráter. Só a esposa do irmão dele e o Kenya, que vai aparecer mais pra frente. O Kenya, ele pode ser explosivo, mas ele é excluído da família. O Kenya é sempre comparado com o Fiat. O Kenya, ele aparece nas memórias do Fiat criança na primeira temporada. Sabe um dos garotos brigando com o Fiat? É o Kenya. Brigando dentro da mansão. E o Kenya, ele aparece na primeira temporada, mas como flashback. Mas o Kenya, ele... Todo mundo compara ele com o Fiat, mas o povo esquece que ele recluiu muitas vontades dele pra agradar o sultão também. O Kenya vai aparecer na segunda temporada de O Martim, o Pescador. Mas por agora ele aparece como nas lembranças do Fiat como introdução da narrativa. E todo mundo tá tentando acobertar o Fiat nesse momento, falando: olha, Fiat, todos estamos fartos da sua decisão, desses pupais badalada sua, inclusive seu avô. Infelizmente, não vamos conseguir te livrar, porque quando o sultão dá, sempre todo mundo passa a mão na cabeça do Fiat. E eles levam até a tarde. É anunciado que o herdeiro vai casar com a filha do sócio do avô, que é infelizmente o pai da Ceia. Mas na verdade, vamos pra Ceia. Mas na verdade, quem tá marcado o casamento não é a Ceia e o Fiat, é a Cena e o Fiat, para a decepção de uma e a alegria de outra. Que o pai da Cena e da Ceia obrigaram ela a casar, ou senão uma das irmãs sofreu o castigo, ou a mãe delas, da Ceia e da Cena. E para isso não acontecer, a Cena teve que se sacrificar. A Cena estava sempre se sacrificando. E a Ceia estava sempre sendo forte e lutando contra o pai dela. E a Ceia fala assim: Cena, você quer mesmo se casar? Esse é o seu sonho? Você não quer formar uma faculdade, trabalhar? Aí a Cena fala assim: minha irmã, eu não tenho escolha. Mas meio que meu sonho é casar para sair desse cativeiro. Que esse homem que disse ser nosso pai nos colocou. Mas se eu não submeter às ordens do nosso pai, vai ser pior, Ceia. Como mais velha, eu estou disposta a me sacrificar. A Cena disse com essas palavras e a mãe delas fica com o coração partido, não poder fazer nada, porque o pai,